nosso bom Deus Pai nos prometeu o Messias, e o anjo Gabriel, o porta-voz dos céus, veio à terra anunciar a missão a Maria. Receber um ser de luz era Jesus, o mestre da vida. E Jesus nasceu e a todos nós ofereceu a lei divina do amor. Ensinou, curou, orou e a todos resgatou. E Jesus nasceu e a voz de Deus obedeceu, purificando os corações. Consolou, ministrou, perdoou, sendo a nossa salvação. O nosso bom Deus Pai nos prometeu o Messias, e o anjo Gabriel, o porta-voz dos céus, veio à terra anunciar a missão a Maria. Receber um ser de luz era Jesus, mestre da vida. E Jesus nasceu e a todos nós ofereceu a lei divina do amor. Ensinou, curou, orou e a todos resgatou. E Jesus nasceu e a voz de Deus obedeceu, purificando os corações. Consolou, ministrou, perdoou, sendo a nossa salvação. E Jesus nasceu e a todos nós ofereceu a lei divina do amor. Ensinou, curou, orou e a todos resgatou. E Jesus nasceu e a voz de Deus obedeceu, purificando os corações. Consolou, ministrou, perdoou, sendo a nossa salvação. Senhor Celestial, Salvador do mundo, Salvador do meu ser, apresentastes em tuas pegadas a essência do céu, purificando e sarando aqueles que rogam a tua presença. És o caminho de volta ao Pai de amor e bondade, e bússola aos nossos pés, a serviço do teu amor. No imenso jardim de Deus, és o nosso jardineiro, regando nossas raízes com a tua água viva, que traz preparo e esperança em nossa caminhada. Ó iluminado de Deus, receba nossa oração e opere nos lugares que mais precisam de ti. Que o estudo dessa noite possa ecoar nas esferas terrestres, umbralinas e de luz, a fim de trazer transformação e o despertar dos adormecidos para a vida. Abençoe-nos, Senhor, e ilumine a irmã responsável a ministrar a palavra do estudo desta noite, que tanto nos alimenta e tanto nos fortalece. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Agora vamos então entrar no nosso estudo. Mas antes gostaria de perguntar, gostaram do hino novo? Bom, vamos então retomar o nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos. Espero que vocês já estejam com o livro em mãos, já separado. E vamos aqui dar continuidade ao capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Nós estamos na segunda. E o título é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, ou seja, o processo da desencarnação. Estamos aqui no item que fala sobre separação da alma e do corpo. Questão 155 vai perguntar: como se opera a separação da alma e do corpo? Sabemos que alma é o espírito encarnado, ou seja, é o espírito. Então, como é que se dá essa separação do espírito com o corpo físico? Como que é esse processo de desenlace, de desencarne? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. E vocês lembram que laço é esse que retém o espírito no corpo físico? Qual é o laço que faz essa união entre o espírito e o corpo físico? O laço que permite a estadia, a manipulação do espírito à nossa matéria. Vamos ver na próxima questão, né? 155A. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca. É assim, logo desencarnou, acabou ali a vida física, o espírito logo parte. Essa transição, ela é de uma forma repentina, de uma forma instantânea, brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte. Então, é como se a gente cruzasse uma fronteira ou como uma ponte. Essa travessia é uma ponte onde tem ali todo um processo de viagem, todo um processo de transição entre um ponto a outro. Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera, pouco a pouco, de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, realmente é um processo gradual, lento, que vai de acordo com cada ser. Não é igual para todo mundo. Cada um vai ter um tempo dessa separação. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou o perispírito, tal como a gente viu na questão 155 que eu perguntei, né? Qual é esse laço que faz a união do espírito com o corpo? É justamente o perispírito. A Rosana está falando aqui que meu som está aumentando e diminuindo. Esse é um problema do meu celular. Mas eu pensei que tivesse até resolvido, porque vou tentar falar mais alto então, tá? Se estiver prejudicando o entendimento, vocês me falam, tá bom? Então, esse laço que faz essa união e que promove também a separação é justamente o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo
quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Então, como eu falei, vai depender de cada um. Vai depender da vida que cada um levou aqui na Terra. Depender se é uma pessoa mais materializada ou mais espiritualizada. Para alguns, ele é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento algumas horas após. Para outros, aquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura. Algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Então, é justamente essa característica, né, do comportamento que tivemos durante a nossa encarnação que vai ser levado em conta nesse processo aqui. Porque quem define o tempo desse desligamento somos nós mesmos, com as atitudes e sentimentos que nós tivemos. Pessoas que desencarnaram, mas ainda estão muito presas à vida, não aceitaram o desencarne, muitas das vezes ficam ainda retidas no corpo. O corpo entra em decomposição e aquele espírito ainda se sente ligado. Daí o horror de muitos espíritos, muitos relatos, né, contando que sentiram ali a decomposição, os vermes comendo ali o seu corpo, porque estavam ainda conectados de alguma maneira. Mas isso não significa que havia vida ali naquele corpo, pois não tem como um espírito permanecer em um corpo que não tem vida orgânica. O corpo, ele ainda tem restantes de vida, né? Ele continua vivo sem o espírito. Se foi rompido ali o laço que prende o espírito ao corpo, mas ainda houver vida orgânica, o corpo ainda continua vivo até que essa energia, até que essa vida cesse. Até que comece a entrar ali todos os órgãos, né, em falência. Porque também não tem como manter por muito tempo essa vida orgânica sem o laço, né, sem o espírito ali. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, ela é quase instantânea, não vai ali imprimir naquele espírito muita dor, muito sofrimento e negação também. Porque aqui, né, na questão 154, pergunta se a separação da alma e do corpo é dolorosa. E os espíritos respondem que não. O corpo sofre, mas o espírito não, né? Daiane, na semana passada, ela explicou um pouquinho sobre essa questão, que vai depender de cada um e também do tipo de desencarne que aquela pessoa teve. Aqui está levando mais em consideração a vida a morte natural, onde ali a vida cessa sem ter acontecido alguma coisa drástica para isso. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos
é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida, a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Não só, né? Mas esse é um dos exemplos. Então, pessoas que se suicidaram, elas, pelo arrependimento, que é algo natural, todo espírito, toda pessoa que se suicida, o espírito se arrepende, acaba se arrependendo. Porque, na verdade, ele vai lidar com aquela realidade de que a morte do corpo físico não cessa o sofrimento. Então, se há o arrependimento praticamente instantâneo, né? Daquele feito, aquele atentado contra a sua própria vida. E isso faz com que o espírito que se suicidou fique preso ao seu corpo. Não são todos. Alguns logo são direcionados para colônias, como nós já conhecemos uma delas, pelo menos, né? Que é o Vale dos Suicidas. Uns são logo transportados para lá. Outros ficam ali retidos em seu corpo. Retido é modo de dizer, porque não há esse aprisionamento, né? O espírito é que se coloca ali naquela posição. Eu lembro de uma comunicação na mesa mediúnica certa vez, em que um espírito ele veio pedir, né, ajuda e relatou que ele havia sido morto, ele morreu, né? E ele acabou ficando ali preso ao seu corpo e se tornou pedra, né? Como assim? O que aconteceu? Ele foi um suicida? Não que ele tenha sido um suicida. Eu não lembro qual foi o gênero do desencarne dele. Mas ele ficou tão abalado com o seu desencarne que ele, não aceitando ali ou não compreendendo, ele se prostrou ali no seu túmulo e ficou ali por tantos séculos, por tanto tempo, que ele acabou perdendo a sua consciência de indivíduo, né, de pessoa, tornando-se ali parte do seu túmulo. Então, ele por ter ficado ali tanto tempo, ele não conseguia sair. Até que um dia ele foi resgatado, foi levado para um tratamento e na doutrinação ele conseguiu, então, estar se libertando, né? Porque quando há esses atendimentos, essas doutrinações, e o espírito continua ainda preso, ele acaba, por uma força atrativa, retornando aonde ele estava. Como nós sabemos, há um prazo, um tempo de 7 dias para aqueles espíritos que são recolhidos e levados para casas espíritas para realizar um tratamento. Então, nesse tempo de 7 dias é que vai ser feito um trabalho pela espiritualidade para estar doutrinando aquele espírito e tentando fazer um encaminhamento. Mas passado esse tempo, eles estão assim, eles são liberados, né? São liberados para estarem retornando às suas atividades antigas, caso eles não tenham ali entrado nesse processo de transformação, né? Mas esse espírito, ele foi resgatado e aceitou, então conseguiu estar se desvencilhando do seu corpo e do seu túmulo, né? Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Então, o espírito pode haver um rompimento, né, do espírito com a matéria antes que acabe-se ali a vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma.
Então, como eu já havia falado, há essa possibilidade do espírito não estar mais habitando ali o corpo, mas por esse resto da vida orgânica ainda existir, é o que vai estar alimentando o nosso corpo, o corpo ali daquele espírito, né, que já não mais habita ali. Então, como fala aqui na agonia, há certos momentos em que a agonia do instante da morte é tão grande que o espírito já sai, ele já rompe ali com a vida, né? Mas assim, ainda assim, há um restante de vida orgânica. Então, por exemplo, pessoas que caem em queda livre, caem de um penhasco, vamos dizer assim. Aqueles momentos de que está ali despencando, né? É tão agoniante que o espírito, pelo choque tremendo daquela sensação, daquela agonia, ele já se liberta do corpo. Mas então o corpo, que ainda não ouviu o choque final com o chão, por exemplo, né? Ainda há a vida. É como muitas das vezes a gente desmaia, como se fosse ali um desmaio, né? Em que mesmo em alguma situação drástica ali, né? Mesmo pelo susto ou pela agonia mesmo daquela situação, a gente acaba desmaiando. Nosso espírito, ele não consegue lidar com aquela situação até o final. E assim ele se desprende do corpo. E nessa questão do desencarne, também acontece dessa forma. Porém, havendo ainda o laço do perispírito com o corpo. Ainda há ali, né, o perispírito com o corpo, ligando o espírito ao corpo, tá? E ele vai experimentar uma agonia, um instante da morte, um pouco diferente. Mas ele sempre vai vivenciar o seu desencarne. Questão 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Então, o espírito ele é capaz de estar prevendo ali que esse é o seu instante final e consegue ter alguma visualização. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante dela e se alegra por antecipação da situação de espírito. Então, com muitos casos, né, em que vimos de pessoas doentes, internadas em hospitais e que começam a relatar que estão vendo entes queridos, que estão vendo ali anjos. E isso é realmente essa experimentação da outra vida já. Por quê? Principalmente nessa fase da doença, que realmente vai culminar no desencarne, ou então na morte natural, esses dois casos, a transição do desencarne, ele é mais gradual ainda. Porque aqui a gente está falando do desenlace do corpo com o espírito após já cessar a vida orgânica, né? Logo após a constatação por nós encarnados que aquela pessoa faleceu. Porém, nos casos de doença que vai realmente culminar no desencarne e também nos casos de morte natural em que o idoso já está bem cansado, ele vai sentindo semanas antes eles vão sendo preparados pela espiritualidade para estar passando pelo processo do desencarne. Então, nessas semanas, eles vão estar sonhando muitas das vezes com entes queridos, vão estar vendo esses espíritos, vão até mesmo conversar, vão sentir saudade de pessoas que já partiram, até mesmo também pessoas que ainda não partiram e que precisam
ter ali mais um encontro com aquela pessoa. E isso ali, né, demonstra essa transição que já está perto de ocorrer. E também temos os relatos de que, na verdade, né, muitos dizem, até mesmo não acontecendo a desencarne, né, que viu a luz no túnel. Então, isso é relatado também, tanto por pessoas que tiveram a experiência quase morte, né, quanto também por pessoas que estavam ali já nesse processo de desencarne e começam a relatar para as pessoas que estão ao seu redor que está vendo uma luz, que está vendo um corredor, um túnel. E isso é realmente essa visualização do caminhar, do caminho para a espiritualidade. Questão 158. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob um monte, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Então, essa comparação aqui, ela é exata? Ela realmente vai explicar esse processo, esse nosso processo de encarne e desencarne? Então, voltando aqui, ó. Enquanto somos lagartas, aqui está fazendo a comparação da nossa vivência. Hoje, então, nós somos uma lagarta, certo? E quando essa lagarta entra na crisálida, representa exatamente o túmulo. E depois se torna a borboleta, que é quando se abre o espírito, né? Se abre para a nova existência, como diz aqui, que é a vida espiritual. Então os espíritos respondem: uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Nós temos, né, essa mania de entender tudo ao pé da letra, de entender, de levar todas as palavras, todos os vocabulários empregados como sendo aquilo mesmo, sendo que muitos significados, muitas palavras, elas tomam significados diferentes ao serem colocados em determinadas frases, né? Então aqui é uma analogia que está fazendo, porém imperfeita, né? Tem as suas restrições. Porque se for a pensar aqui, né? Ver o futuro desenrolar-se diante dela. Ah, não, desculpa. Pode nos dar a ideia da vida terrestre, depois do túmulo, e finalmente na nossa nova existência. Nem sempre a gente vai desencarnar e virar uma borboleta. Muitas das vezes não, né? Por longos milênios nós vamos continuar como lagartas, né? Ainda nesse processo de desenvolvimento. Borboletas são os espíritos de luz. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Então, como que acontece? O que acontece? Nós temos experiências de como é o processo de transição do desencarne enquanto a pessoa está viva, né? Então, nós vemos parentes adoecidos e passando longos períodos de adaptação com o corpo adoecido, se preparando para o desencarne, né? Então, temos ali uma noção de como é da nossa visão de cá. Mas como é, então, a experiência do espírito após o desencarne? Depende.
Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Novamente, vamos entrar naquela questão de vai depender do que fizemos em vida, do que praticamos, do que deixamos de fazer, vai depender dos nossos remorsos também, e vai depender também do nosso apego, porque nem sempre a dor do desencarne vai ser referente a um arrependimento. Às vezes, vai ser referente ao que perdeu, ao que deixou aqui no mundo. Tanto num sentido de amor ainda mal trabalhado, né? Quanto também em relação aos prazeres que queria dar continuidade. Nem sempre a gente vai desencarnar e vai compreender o que fizemos de errado. Tanto que existe na espiritualidade gangues e espíritos que comandam de forma maléfica, né? Muitas operações continuam agindo na espiritualidade da mesma forma como agia aqui. Então, esse arrependimento não é instantâneo após o desencarne. Alguns espíritos demoram décadas e séculos para cair nessa consciência de estarem no caminho errado. Então, cada caso é um caso. Não podemos levar as respostas dos espíritos como a única, porque se fosse também explicar cada acontecimento, o livro dos espíritos teria 10.000 volumes, né? Então, aqui dá uma noção mais ou menos do costumeiro. Uns se arrependem e outros que tiveram uma vida ali, né, justa, uma vida regrada, uma vida em que vivenciaram o evangelho, que são espíritos mais evoluídos, eles não vão estar temendo, não vão estar entrando nessa vibração, né? Nessa baixa vibração, em uma tristeza ou qualquer outra emoção menos elevada. Eles vão se realmente estarem felizes por terem voltado à espiritualidade, por terem voltado à casa primária, né? 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes deles. Então, a gente desencarna e logo encontra os nossos parentes? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles os vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-los das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e vai visitá-los. Claro que, eu vou encontrar então um parente que eu quero? Não, porque vai depender também do estado em que esse parente se encontra, né? Então, vamos a alguns casos. Sempre vai vir um parente, não vou usar essa palavra sempre, mas 90% dos casos, ou 99% dos casos, vem algum parente nos receber para facilitar essa nossa transição. Ou também, né, vem conhecidos de outras encarnações, que pela afinidade, mesmo que a gente não reconheça, porque a gente não vai reconhecer, justamente porque já explicamos, nós não retomamos a nossa consciência de outras encarnações. Isso é um processo para espíritos já mais evoluídos ou espíritos que estão presos em outras encarnações ainda, né? Então, isso é um caso de exceção, né? Aqueles que retomam a consciência de outras encarnações. Então, mesmo assim, não reconhecendo aquele espírito,
a afinidade espiritual existe. E a gente sente um acalento na presença desses espíritos que foram amigos nossos em outras encarnações. E alguns casos que já nos foram relatados, né, em que a gente vê, por exemplo, minha mãe, minha avó, que foi me receber, mas eu só vi uma vez, só vi no dia do meu desencarne. Por quê? Foi concedido ali aquele momento para estar facilitando a nossa transição. Só que o espírito da sua mãe, da sua avó, do seu pai, às vezes às vezes não, provavelmente ele pertence a uma outra colônia e que não é tão fácil, né, essa comunicação. Porque ou esse espírito é um espírito de trabalho mais evoluído, ou esse espírito também está em tratamento. Não é só espíritos que estão bem, que têm essa concessão de vir receber os seus parentes que acabaram de desencarnar, tá? Espíritos ainda em tratamento também são chamados, também são convocados, desde que eles tenham um certo equilíbrio para estar tendo esse reencontro. Então, vai depender muito do estado de espírito mesmo de cada um. Tanto do que está desencarnando, que acabou de desencarnar, quanto daqueles que já desencarnaram há tempos. E também há aqueles nossos parentes que estão em colônias umbralinas e que não há como ser feito esse reencontro, né? Logo no seu desencarne. Então, vamos lembrar o caso de André Luiz. Ele desencarnou, foi para uma colônia umbralina e ele, por mais que a sua mãe e os benfeitores estivessem presentes na sua transição, ele não viu, porque ele ainda estava muito apegado à sua encarnação. Ele não compreendeu que havia desencarnado, teve ali todo aquele fechamento. Ele não se abriu para estar vendo e recebendo os benfeitores. Porém, os benfeitores estavam presentes. Tanto que, quando ele é recolhido, o irmão Clarencio diz que foi todos os dias, durante esses 8 anos que ele ficou no umbral, né? Clarencio foi todos os dias na colônia umbralina onde ele estava para tentar resgatá-lo. Só que ele, em sua condição de muito ainda materializado, que não tinha essa conexão com a espiritualidade, que não fazia ali aquelas orações sinceras para ser resgatado, ele não conseguia visualizar o irmão Clarencio e os outros assistentes. Então, isso acontece muito. Nós somos recebidos, mas muitas das vezes nós não vemos os espíritos que vêm nos receber. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários para a gente estar esclarecendo. (161) Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pela doença, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Porque, já falamos, quando acaba-se a vida orgânica, não tem como o espírito permanecer no corpo. Por isso que acontece de uma forma simultânea. Então, vamos recapitular. Se houver vida orgânica, mas aconteceu o rompimento do perispírito, ou seja, do laço que liga o espírito com o corpo, pode continuar ainda o corpo ter uma vida? Sim. Porque o que vai alimentar aquele corpo por alguns momentos é a vida orgânica. Agora, se houver
o rompimento da vida orgânica, se meus órgãos ali teve a falência, ou eu fui, como fala aqui no exemplo, no próximo exemplo, fui decapitado, algo que é impossível o meu corpo continuar vivo, o espírito não consegue permanecer no corpo. Então, o laço, ele é ali desatado. Mas, vamos entender, quando fala desatado, não significa que o espírito saiu do corpo logo. Não é saiu do corpo, como eu vou explicar. Porque assim, como falamos na questão anterior, muitas das vezes esse desenlace, ele demora a acontecer por dias, semanas e meses. Mesmo que tenha havido ali uma morte violenta, o espírito pode ficar preso ao corpo, mas isso não significa nenhuma possibilidade de retornar à vida. E também não significa, então se foi uma morte violenta, não significa que houve o rompimento total ali desse laço, do cordão fluídico, tá? Que liga o espírito ao corpo. Deu para compreender? Obrigada, Rosana. Então, Laura respondeu para você. Meu nome é Ana Clara. Então, né? Voltando aqui, vamos recapitular mais uma vez para a gente ficar bem entendidos nessa questão, né? O desenlace completo do perispírito, ele é gradual, independente do tipo de morte. Se foi uma morte violenta ou não. Ele é gradual. Vai depender ali do estado de consciência do espírito. Porém, a vida aqui vai se romper simultaneamente. Vai se romper dessa mesma forma, de acordo com a natureza do desencarne. Deu para compreender? Se alguém ficou com dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários. (162) Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo. Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas das vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Mesmo caso que já demos, né, sobre uma pessoa cair de um penhasco e acaba rompendo esse laço antes de chegar ao chão, né? Então, essa agonia, esse suplício do instante da morte faz que, muitas das vezes, o laço fluídico seja rompido antes mesmo da morte se estabelecer, acontecer, certo? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como um homem é por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Então, a consciência que eu tenho, a minha mentalidade de que eu tenho enquanto viva, né? Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Então, aqui está explicando essa questão que nós estamos trabalhando já nessas últimas questões, né? Então, a consciência é justamente a consciência... Não é a consciência, minha consciência espiritual, minha consciência de que eu sei do que é certo e errado. Não é essa consciência. É como, por exemplo, a gente desmaia, aí não fala, a pessoa está inconsciente. É isso, é esse tipo de consciência que está se tratando aqui, tá? Então, como falou, no instante da decapitação, tem pessoas, né,
pela agonia ser tão grande, que desmaia, que entra em estado ali de inconsciência antes mesmo de acontecer a decapitação. O espírito já tem esse desprendimento antes de ser decapitado. Esse é o tipo de consciência que aqui está tratando, tá? Mas não, tem aquelas pessoas que permanecem conscientes até o final da morte, como trouxe esse exemplo, a decapitação. Então, vai estar experimentando cada instante, cada momento do seu desencarne. E tudo isso conta também para o desprendimento total do perispírito. Porque, como é gradual, o laço fluídico, ele vai se rompendo aos poucos. Ah, mas se não rompeu totalmente, significa que tem como retornar à vida? Não. A partir do momento que iniciou esse rompimento, a vida ali, a possibilidade, né, de vida já foi demarcada como os últimos instantes da vida orgânica, né? Já demarcou ali que realmente a pessoa está entrando no processo do desencarne. Salve alguns casos, tá bom? Por exemplo, uma vez a gente teve um conhecimento, né, de uma pessoa que ela infartou e ela teve esse infarto fulminante e ela foi socorrida, né, fizeram toda a massagem cardíaca e recebemos a orientação dos espíritos que ela ainda haveria a escolha de retornar ao corpo, de retornar à vida. Então, ela teria um prazo ali, foi estabelecido pelos espíritos, de 2 horas, se não me engano, para ela escolher dar continuidade ao processo do desencarne, né? Que estava já estabelecido, ou se ela iria preferir continuar, ter essa oportunidade de dar continuidade à sua vida encarnatória. E temos o conhecimento da ciência, né? Em que só pode atestar, não é atestar a morte exatamente, mas, por exemplo, só pode parar com os trabalhos cardíacos em determinados acontecimentos de acidentes, né? Como, por exemplo, o infarto. Os médicos, os paramédicos, os socorristas, eles têm a obrigação de permanecer fazendo o trabalho de massagem cardíaca eu não lembro o período de tempo, mas tem um período ali de algumas horas para continuar. Mesmo que eles já tenham constatado que houve ali, que aconteceu a morte, eles têm ainda um compromisso de permanecer realizando a massagem cardíaca por um tempo estabelecido, um protocolo, né? Porque pode ser que a pessoa realmente retorne à vida. E pode até retornar à vida com sequelas. Mas há esse protocolo da medicina, né? Então, os médicos podem ficar ali 2 horas fazendo a massagem cardíaca, fazendo promovendo, né, a bombeação pelo alimentando o pulmão, né? Eu esqueci o nome daquele infladorzinho, né? E para tentar ainda recuperar aquela vida. E aí a gente recebeu essa informação da espiritualidade que ela tinha opção. E então ela realmente preferiu desencarnar, ela não quis mais retornar. Ela foi ali recebida por alguns familiares, ela se sentiu acolhida e realmente partiu. Não teve ali, né, o seu retorno. Mas a gente recebeu essa informação. Então, com isso, a gente percebe como realmente é gradual e que tem exceções. Ela tinha essa possibilidade. Alguns outros não têm. Então, há essa diferenciação. Cada caso é um caso. E há relatos, vocês podem pesquisar aí da medicina, de pessoas que foram
tiveram ali o seu coração e o seu pulmão alimentados e que realmente retornaram à vida. Muitos, até por terem ficado muito tempo sem oxigênio, o oxigênio necessário, tiveram sequelas, né? E outros não, outros continuaram, tiveram as suas funções orgânicas sem prejuízo. Mas o importante é entender que essa separação do perispírito, independente do tipo de desencarne, se é violento, se é por doença, se é por morte natural, ele é gradual, tá? Então, uma pergunta aqui da nossa irmã Edna. De acordo com a natureza do desencarne, é que esse espírito permanece em sofrimento? Não, é de acordo com o seu estado de espírito mesmo. Se ele não aceita, se ele não aceitava que a vida após a morte era desse jeito que ele pegou-se de surpresa, como espíritos de outras religiões, né? Tem essa surpresa ao desencarnarem, vai depender ali do arrependimento que ele tinha, como falamos aqui. Uma das maiores dores do espírito após desencarnar é o arrependimento, é o remorso. É uma dor muito sofrida. E esses espíritos que experimentam esse remorso muito, muito aguçado, eles necessitam ir para colônias umbralinas para expurgar essas emoções. E assim, só depois terem o seu resgate para colônias de refazimento. Serem levados, então, para colônias de refazimento. Deixa eu ver se eu respondi direitinho. Então, realmente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa espiritualizada e desencarnei com morte violenta. Isso não significa que eu vou continuar em sofrimento. Por eu ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que compreende ali a transição do desencarne, como falou na questão, em questões anteriores aqui. Se é uma pessoa ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, se eu tenho tudo isso, se eu tenho uma sintonia com a espiritualidade, mesmo que eu tenha desencarnado por tortura, eu não vou continuar em sofrimento. Se assim eu aceitar. Se eu for atropelada por um trem e aceitar o meu desencarne, eu não vou permanecer em sofrimento. Se eu fui uma pessoa justa, uma pessoa evangelizada, eu vou compreender, porque isso já vai estar acordado no meu íntimo durante toda a minha encarnação. Então, a minha moral edificada, a minha elevação dos pensamentos me prepara para o processo do desencarne. Ok? Que bom, Leandro, bom saber. Então, Inês está perguntando, mas o desencarne violento sempre perturba o espírito? Depende. Se eu estou em minhas últimas encarnações e tive uma morte violenta, isso não vai me perturbar. Se eu estou em uma elevação jamais depurada do que inferior, eu posso até ter um momento como que eu digo, quando a pessoa fica muito surpresa, fica em estado de choque, né? Eu posso até ter um momento de estar em estado de choque, porque realmente um acidente assusta, né? Então, como nós aqui encarnados, em determinadas situações, eu entro em estado de choque, porque o susto, a emoção provocada ali é muito grande. Então, isso pode acontecer sim, tá? Independente mesmo que eu não seja um espírito sensual, um espírito materializado ainda, pode acontecer
a minha morte violenta, eu ter esse estado de choque ali por alguns instantes, mas logo eu vou ser recolhido e logo vou compreender esse processo e não vou ficar em estado de perturbação por muito tempo. E esse estado de perturbação pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas, meses, vai depender, tudo vai depender da minha consciência espiritual. E agora, consciência espiritual, eu estou falando realmente da minha compreensão do processo da vida. Tanto a vida espiritual, quanto a vida encarnatória. Se eu compreendo esses processos e aceito, isso vai facilitar ali a minha recuperação. Certo? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário ou algum caso para estar relatando? Já são 9 horas e consegui parar direitinho aqui no tópico. Daiane vai entrar no próximo tópico semana que vem, que vai tratar sobre a perturbação espiritual, justamente sobre a sua pergunta, Inês. Que já demos, então, uma introdução, né, sobre essa possível perturbação espiritual, que vai depender realmente da condição, da minha aceitação ou negação, da minha compreensão ou não. E as pessoas que têm morte violenta, vamos dizer que elas são pegas desprevenidas. Então, é mais comum haver uma perturbação realmente em casos por morte violenta. Então, tem pessoas que até cometem o erro, né? Cometem ali a falta de entendimento mesmo, de falar, eu quero morrer de forma rápida, né? Muitas pessoas falam isso, eu quero morrer de forma rápida, eu não quero ter minha morte estendida, não quero ficar sofrendo, ficar acamada. Mas a gente tem que ter a consciência de que a desencarnação lenta, vamos supor, né, como tanto a morte natural quanto a morte por doença, ela auxilia nesse nosso processo de compreensão, que a gente já vai aceitando e compreendendo que eu vou desencarnar provavelmente. Agora, quando eu sou pega desprevenida por uma morte violenta, eu não estava preparada. Meu pensamento estava nas minhas construções materiais, na minha família. O idoso, ele já vai trabalhando em seus sentimentos de que a vida dele está, né, se findando. Quem tem 90 anos, 95 anos, já tem esse sentimento sendo trabalhado. Claro que isso não vai ser uma regra, né, de todo idoso que desencarnar por morte natural vai ter boa aceitação. Não significa isso, não estamos falando isso. Mas que é mas que é uma preparação, realmente se torna. E a gente falar que quer ter uma morte rápida, realmente nós não sabemos o que estamos desejando, porque dificulta sim o processo da transição, dificulta a compreensão, dificulta o resgate. Então, Inês está falando, nessa pandemia, devido aos desencarnes, é verdade que a atmosfera fica mais pesada? Sim, fica. Por quê? Primeiro, são muitas mortes, são mortes coletivas. Como a gente está estudando no livro Transição Planetária, aquela região da Indonésia, ela ficou... relata ali no livro, né? Como a atmosfera estava sombria na espiritualidade. Mesmo que estava fazendo, né, um sol muito forte, lá, para os encarnados, estava vendo um céu
limpo, azul, um sol forte, mas os desencarnados estavam vendo ali um templo nublado, fechado, sombrio. Então relata ali tempestades, e tudo isso é devido às emoções, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então a atmosfera fica pesada assim, quando principalmente a atmosfera da Terra já é pesada, porque nós, como aqui no planeta de prova e expiação impera o mal, a atmosfera da Terra já fica pesada, né? Por isso que é importante as orações, as correntes de orações, ainda mais feitas em horários fixos, né? Em que grandes pessoas orando ao mesmo tempo conseguem emitir um jato de luz mais distante. E então, nessa pandemia em que está havendo muito medo das pessoas, está havendo muitos desencarnes e que causam muito sofrimento, tudo isso vai jogando para a atmosfera. Por quê? Nós formamos ao nosso entorno a vibração que o nosso íntimo tem. Então, como já falamos, a consequência dos maus pensamentos, da maledicência, da inveja, do mau comportamento, tudo isso emite fluidos. Ontem nós falamos isso na palestra, né? Tudo emite um campo, impulsos magnéticos, que são energias. E assim, muitas pessoas emitindo o mesmo tipo de energia negativa acaba se tornando a atmosfera da Terra mais pesada. Rosana está falando, Gina levantou a mão. Não vi. Ah, é uma nova função aqui do Meet, né? Mas eu nem sei como funciona. Então, quando morre dormindo, que é uma morte natural, né? Provavelmente, ou doença também, né? Quando a pessoa já está acamada por muito tempo. Então, realmente o laço fluídico já estava se desfazendo há horas antes de ser constatado a hora da morte. E depois que é constatada a hora da morte pelos encarnados, o laço fluídico ainda está se desfazendo, o espírito ainda não saiu completamente do corpo. A gente usa o termo saiu, mas é de sentido, né? Figurado, porque o espírito não fica aprisionado no corpo. Certo? Falei bem, Cotinha, sobre quando morre dormindo, mas sempre o espírito vai experimentar o instante da morte, tá bom? Mesmo quando ele é assassinado, dormindo, ele vai ter ali um momento de consciência daquele instante. Então, sempre vai vivenciar o instante da morte. Seja dessa forma, seja por morte natural ou porque a vida orgânica se desfez por conta da doença, certo? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Agradeço também os comentários que sempre enriquecem o nosso estudo. É bom a gente estar trocando, né? Fazendo aqui uma dinâmica de perguntas e respostas, além do Livro dos Espíritos, que já é formado por perguntas e respostas, mas para a gente estar entendendo alguns pormenores, não é mesmo? Que ressaltam na nossa mente. Muito obrigada mais uma vez por tudo, pela presença de todos, pelos colaboradores da noite também, nossa irmã Ana Laura, que trouxe 2 hinos novos para nós, também a sua oração feita pela irmã Ana Laura, e o nosso irmão também, José Martins, proferindo o versículo. Então, vamos conhecer mais um hino novo. Vamos prestar atenção aqui, né? Nesse hino lindo, um hino lindo. Então, vou fechar aqui a minha câmera, vou colocar o áudio para a gente ouvir o hino e depois fazer a nossa oração. Uma boa noite a todos, que fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Sabe, Senhor, o melhor de mim quero ofertar, mas sem tua presença não sei nem andar.
Cobre meu ser com tua luz e faz-me teu servo e me conduz. Sobre tuas pegadas me faz caminhar e com tuas palavras acalma o meu mar. Arranca de minhas más inclinações que me levam a tropeçar. Sabe, Senhor, as tuas leis quero obedecer, me revestir de todo o teu poder, para ti me apresentar e expandir tua melhor essência. Ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, ser teu missionário da luz. E assim, Mestre Divino, terminamos com sua permissão o estudo desta noite, mas que ao adormecer do nosso corpo físico possamos continuar em tua seara celeste, trabalhando e nos fortalecendo para o chamado de sermos melhores sempre. Amado mentor Paulo de Tarso, quando encontrastes o nosso Senhor Jesus Cristo, se entregou e se transformou, atendendo o teu iluminado chamado a serviço do Evangelho. Ao fundar igrejas, possibilitou o nosso encontro com os céus, tirando nossa venda dos olhos carnais, nos possibilitando a visão espiritual. Nos apresentastes o Cristo em tua essência e o amor de Deus, Pai Jeová, a nos resgatar e educar perante as leis divinas. Ó Leão Dourado de Deus, continue a nos guardar em tua capa de proteção e a nos salvar em tuas redes de transformação. Quanta gratidão em te ter em nossas vidas, Pai espiritual. Não nos abandone. Precisamos dos teus cuidados nessa marcha encarnatória. E assim, Mestre Jesus, esteja em nossos lares, movimente as energias salutares da vida. Envolva nosso ser com tuas luzes cintilosas e preencha nosso coração com o teu poder de amor. Fique conosco, nosso iluminado de Deus, hoje, agora e sempre. Te amamos com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim seja.